Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que vai assistir a gravação dessa aula de hoje. E seja muito bem-vinda e bem-vindo você que está entrando aqui comigo agora para assistir a essa aula ao vivo. Sempre lembrando que os comentários ficam abertos durante toda a live, justamente para vocês ficarem bem à vontade de perguntar o que quiser perguntar, para a gente interagir junto. E hoje eu escolhi o tema do método Montessori, né? O método Montessori na aprendizagem motora, porque eu vejo que às vezes ele é confundido com só um ambiente diferente para o bebê desenvolver. Só que o método é muito mais do que só um ambiente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, com alguns exemplos práticos. Então, alguns dias atrás, eu postei um vídeo, 2 vídeos juntos, numa publicação, de os bebês caindo do berço, escalando o berço e caindo, né? Porque estavam tentando sair do berço e eles caíam do outro lado de forma muito perigosa, porque olha a altura que eles escalaram ali para subir e cair do outro lado. E eu vi que aquilo causou muitas dúvidas quanto à relação ao berço. Mas quando, com que mês já deixar aberto? Aí veio mães ali, inclusive já dando as dicas da cama Montessori e tudo mais. Mas também a partir ali dessas dúvidas, eu vi que surgia essa questão de, às vezes, confundir que o Montessori é um ambiente. É uma caminha no chão, é um livrinho na altura. E o método é muito mais do que isso. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Suene, boa noite, Nayara, vamos chegando. Então, e o que é a mais, né? O método, assim, são alguns pilares, se eu não me engano, são 6 pilares no total, mas eu vou falar aqui de 3 especificamente, tá? Os 3 pilares do método mais importantes, digamos assim, um ambiente preparado para o desenvolvimento do bebê, um adulto preparado para gerenciar esse ambiente e esse desenvolvimento, e a parte do bebê, que ela é a observação do bebê, eu falo bebê porque a gente trabalha com bebê aqui, mas a observação do bebê, da criança, depois vai se desenvolvendo, vai ganhando mais idade e a gente também continua observando essas coisas dentro desse método. Então, a observação do bebê. E isso é muito importante, a observação do bebê. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, não consegue ter esse momento de observar. Tem mãe aqui que vai estar descabelada e vai dizer para mim, Thiago, não dá tempo. Mas são pequenas estratégias de observação que esse método utiliza para a gente acompanhar o desenvolvimento e ver como a gente pode modificar o ambiente para o bebê se desenvolver melhor, com autonomia. Então, eu só vou saber se eu observar. E a gente tem na correria o hábito de fazer o movimento pelo bebê. Ir lá e fazer por ele, para já resolver o assunto. Então a gente tem que gastar um tempinho considerando o método Montessori para observar. Porque a partir da observação, a gente analisa essa observação, e cria hipóteses. Né? Então, a gente cria hipóteses para como a gente vai ajudar aquele bebê a ganhar mais autonomia e a se desenvolver. Vou dar um exemplo. Na prática, um bebê brincando. Quando o bebê se concentra na brincadeira que ele está fazendo, é muito importante a gente virar passivo na história. Não ativo fazendo ali. Às vezes a gente quer brincar junto e tal, e escolhe qual caminho o bebê vai seguir naquele brinquedo. No método Montessori, quando o bebê começa a brincar, é a hora que nós, como cuidadores, nos retiramos. Estamos ali junto, mas nos retiramos, porque nós temos que ser só condutores.
Então a gente se retira e vê, porque naquele momento que ele está super concentrado, brincando com o brinquedo, ali está acontecendo uma série de questões de desenvolvimento da questão neural do bebê. É uma explosão de conexões neurais novas se formando. E quando a gente invade esse espaço e direciona para outro caminho, a gente atrapalha esse momento de construção do bebê. O bebê está construindo novas conexões neurais, ele está concentrado no brinquedo e a gente diz o que tem que fazer, ou como tem que fazer, ou onde tem que se esconder, a gente está interferindo demais. Então, é um método que considera a menor interferência possível, né? E essa observação para criar hipóteses. Vamos para um exemplo na prática, então. Né? O bebê está brincando ali, está concentrado, você deu espaço, você começou a observar o bebê brincando. Aí o bebê terminou de brincar. Isso depende de cada idade. Tá? Cada idade tem os seus momentos. Mas você vê que o bebê brinca e se afasta lá e desiste de brincar, ou para de brincar com o brinquedo e não guarda o brinquedo, se ele já está numa idade que poderia estar guardando o brinquedo, né? Então, você observa ele e anota. Ele não guardou o brinquedo. E a partir daí a gente cria hipóteses. Por que ele não guardou esse brinquedo? Porque ele não aprendeu ainda como guardar? Eu não foi ensinado a como guardar? Aonde guardar o brinquedo? Outra hipótese, será que o lugar onde se guarda o brinquedo é um lugar que ele não tem acesso sozinho? É um lugar alto da casa, uma estante mais alta onde fica o brinquedo? Ou é um canto lá que ele não consegue acessar com facilidade? Então a gente cria hipóteses para o quê? Para mexer no ambiente, para promover esse desenvolvimento, essa autonomia. Né? Então, mexer no ambiente ou mexer no adulto. Né? Então, eu identifiquei que ele não guarda o brinquedo, mas eu já ensinei alguma vez? Não ensinei. Então, o adulto vai se reformular e vai direcionar, né, como mostrar onde se guarda. Se guarda o brinquedo aqui. Ou vai preparar o ambiente também. Vamos organizar essa caixa aqui, que essa caixa, quando a gente terminar de brincar, a gente coloca o brinquedo aqui dentro e coloca lá. E aí tem estratégias, aí tem a musiquinha, guarda direitinho, que você vai... Cada fase da vida precisa de uma estratégia diferente para ir estimulando esse ato de ir ali e colocar e aprender esse movimento novo. Né? Mas na correria, o que a gente tem? A gente pega e junta o que tem ali e guarda. E o bebê já começa a acostumar crescendo e vendo que você termina, não precisa trabalhar aquela questão, porque você já pega, junta tudo rapidão com as mãos e coloca lá no lugar. Coloca o brinquedo lá no lugar. Então, o bebê já vai crescendo com a sensação de que é assim que a coisa funciona. E aí depois, quando tá grande, tá maior, e não guarda as coisas, e não arruma o seu quarto, aí chama a criança de desorganizada, de relaxada, de que não guarda as coisas, fica tudo para trás. Mas essa construção, ela vem lá de trás. Ela vem lá de trás. E aí o método é um método que trabalha muito nesse caráter observatório e preparando o ambiente para essas coisas acontecerem. Na correria, a gente troca... É mais fácil pegar, por exemplo, já que nós estamos falando de brinquedo, e colocar vários brinquedos ali na volta. Tá? Quando cansar de um, já tem o outro. Quando cansar de um, já tem o outro. O método Montessori, não. No método Montessori, são poucas opções que o bebê tem à disposição, e essas opções são trocadas semana a semana, ou algum de 10 dias em 10 dias. Vai depender. Mas essas opções são trocadas. Por quê? Para ele poder explorar ao máximo um objeto. Ele tem um brinquedo para ele explorar o máximo que aquele objeto tem para ser explorado. Se eu coloco um monte de opções, ele mexe um pouquinho aqui, aí uma coisa chama atenção lá, ele já joga longe para o lado dessa coisa que ele está na mão e vai na outra coisa, aí ele mexe um pouquinho, não explora tudo que tem aquele objeto e joga para o lado e pega outra coisa.
Então aquela coisa de ter um monte de brinquedos na volta faz com que tu não aproveite o máximo de cada brinquedo ou de cada objeto. Não precisa ser brinquedo especificamente, pode ser objeto, né? Pode ser uma caixa de papelão. Né? O bebê adora um pacote de presente. Ele ganha o presente lá, o brinquedo, ele bota o brinquedo pro lado e fica com o pacote mexendo e sacudindo o pacote. Então, também tem essa questão, né? O ambiente. Qual é o nível de concentração do bebê meu em um brinquedo? Ah, é baixo. Então eu vou lá, a partir dessa observação eu crio hipóteses. Por que ele é baixo? O ambiente está dando condições para o nível de concentração de bebê no brinquedo ser mais alto? Eu estou permitindo isso nele? Ou eu estou colocando muitas opções e aí o nível de concentração fica baixo mesmo? E fora isso, e se tem isso e mais uma TV ligada no fundo, onde ele brinca um pouquinho, olha para a TV, brinca um pouquinho, olha para a TV. Qual é o nível de concentração? Aí depois, mais tarde, eu vou querer que seja uma criança concentrada? Então, esse método também ajuda a organizar nessas questões, a trabalhar essas questões. Então, falei o exemplo do brinquedo, né? De colocar ali poucas opções. E aí tem a questão mercadológica, né? Que a gente percebe bastante hoje, que é a gente entra na internet, vai ver Montessori e vê uma cama. Cama Montessori, que foi o assunto que eu postei lá do berço, dos bebês caindo do berço lá há uns dias atrás e surgiram os comentários sobre isso. Então você vai na internet e vê, não, então eu vou pegar uma cama Montessori, né? Que é uma cama baixinha no chão, mas hoje em dia tá lá, toda estilizada lá, né? Essa é a cama Montessori, custa tantos reais. Aí você vê, não tenho condições de pegar essa cama aí, né? Mas então, como eu estou trazendo para vocês aqui o conhecimento que o método vai muito além de um ambiente, de só uma caminha, de só um livrinho na altura, você entende que não precisa ter aquela cama lá que está lá para vender na loja Montessori, com aquele formato de casinha. É um colchão no chão. Porque você está querendo, o intuito daquele momento. Exatamente, a Vanessa falou aqui, Montessori do meu filho era o colchão no chão, e é perfeito, é sobre exatamente isso, Vanessa, que eu vou falar agora. Né? Então, o colchãozinho no chão, com um EVA ali para o bebê descer, não direto no piso, no EVA, isso já é ser Montessori. Isso já é trabalhar com a metodologia que há 100 anos atrás a Maria Montessori, a italiana Maria Montessori, pensou no método dela, quando ela organizou esse método. Né? Não existiam essas caminhas que existem hoje. Claro que é bonitinha a caminha, casinha e tal, mas não precisa ter aquela caminha para fazer a coisa funcionar. Né? Um colchão no chão já dá autonomia para o bebê. Então, mas você também tem que pensar no quarto. O quarto também está preparado para esse bebê estar nesse quarto sem a sua presença, porque é isso que vai acontecer. O bebê vai acordar e vai ter a liberdade. Vai ter a liberdade de sair e, no momento que acordar, às vezes acorda antes do que você, ou acorda no meio da noite porque perdeu um pouco o sono. Tem relatos de bebês que acordam no meio da noite, mas a caminha no chão, e aí quando vê, sai da cama, no escuro, acha um brinquedo, brinca com um brinquedinho, mexe um pouquinho nele, e volta para a cama, os maiorzinhos, e volta para a cama e dorme de novo. E os pais só ouviram de longe do outro quarto, assim, que deu alguns barulhinhos lá, mas se resolveu sozinho lá. Então isso é ter a liberdade. Qual é o outro caminho? Se está trancado num berço, pode ter a queda que eu falei antes. O mais comum de ver é choro, porque o bebê ainda não sabe falar. Não sabe falar. A fala vem depois, mais tarde. E aí ele consegue se comunicar como? Chorando. Então tem o choro que está dizendo que está com fome, tem o choro que está dizendo que está com frio, tem o choro que está dizendo que está com sono, e tem o choro que é, por favor, venham me buscar. E aí você vai automatizando esse bebê trancado lá no berço, que cada vez que ele acorda e amanhece o dia, ou que precisa de você, ele chora. Ele chora, aí começa a acostumar, olha só, quando eu choro eles vêm, quando eu choro eles vêm. E aí é uma choradeira de manhã,
ou sei lá, no momento que ele acordar, porque é a forma que ele tem de avisar. E isso, se a gente trabalha desde cedo, começa a ser também diferente esse caminho. Diferente esse caminho do bebê acordar e vir caminhando até o quarto dos pais e chamar ali, sem precisar chorar, sem precisar gritar. Isso vai, por incrível que pareça, isso vai mudando também, porque tem liberdade, foi trabalhada a autonomia, foi conversado, o ambiente foi preparado, o adulto estava preparado. O adulto conversou com esse bebê de noite. Ó, se você acordar antes do papai e da mamãe, vai lá no quarto do papai e da mamãe e chama ele, nós vamos estar lá esperando. Então, tudo isso é o adulto também estar preparado para deixar esse ambiente preparado. Mas isso tudo acontece através da observação, porque o bebê vai crescendo e vai mudando muito o que tem que ser feito. A gente tem o hábito de trocar fralda, vai trocando fralda, pega a fralda, bota no lixo, pega a fralda, bota no lixo, pega... Peraí, mas o método ensina a observar. Deixa eu pegar, o meu bebê já está vendo com todos esses meses e com o tempo, dependendo da idade que tá, que eu vou lá, pego essa fralda e boto no lixo. Eles querem nos copiar. Eu vou lá e boto no lixo. Vou testar um dia aqui, eu vou dar a fralda no meu bebê, pro meu bebê depois que eu trocar ela fechadinha e vou ver o que ele faz. Ah, ele pegou e não sabia o que fazer com ela. Bom, então eu vou preparar esse ambiente, eu vou conduzir. Olha só, quando o papai termina aqui, quando a mamãe termina, a gente pega essa fraldinha e bota aqui no lixo. Ó. A gente vem aqui com o papai, vai com você junto lá, abre a porta, abre a tampinha do lixo, coloca a fralda, fecha. Vocês não têm... Assim, ó, é um poder muito grande que tem isso. É um poder muito grande que tem isso. E em seguida você está vendo um bebê muito pequeno, que às vezes nem sabe falar ainda, nem sabe falar, e ele termina e já pega a fraldinha fechada e já vai, e já entra no banheiro e puxa a tampinha, coloca lá dentro, comemora que conseguiu aquilo. Né? Então, então a base desse método é essa questão observatória. É a gente ter uns segundos para observar. Não precisa ficar observando o tempo todo. Nas escolas que são Montessori, eles separam assim, a escola acontece a semana inteira, turno integral, às vezes. Eu sei, já vi professores que eles pegam, não, olha, eu separo as terças e as quintas para observar. E aí numa terça eu escolho observar tal situação, na quinta eu escolho observar outra situação. E aí você vai escolhendo algumas situações para observar. Hoje eu vou observar o meu bebê brincando. Eu não vou observar amanhã o meu bebê brincando. Tá, a correria do dia aconteceu. Mas amanhã eu vou observar o meu bebê comendo. Será que ele já tem capacidade de segurar a colher e levar a boca? Ele não, ele leva, mas não leva muito bem. Vou criar hipóteses. A colher ela é adequada para ele? O ambiente está adequado para ele. Eu já ensinei alguma vez como fazer, eu já dei oportunidades para segurar na mão. Ah, então peraí só um pouquinho, eu vou preparar esse ambiente para promover essa autonomia, né? Porque o bebê tem uma ânsia de ter autonomia muito grande, muito grande. E como eu falei outras vezes, em outras lives, a gente não percebe como muitas vezes a gente vai podando essa autonomia. E depois, quando está grande, a gente quer de novo ver essa autonomia, mas essa autonomia não foi trabalhada antes, né? Então, é muito importante, além de um ambiente, essa observação. Outra coisa no ambiente também que a gente vê os livros, né? Os livrinhos, os brinquedos, estar na altura do bebê. Falei dos brinquedos, né? Numa hipótese ali, não estar na altura que ele não guarde. Mas também tem os livrinhos. Né? Se você incentiva a leitura desde cedo, e é para se incentivar desde cedo, pegar e ler para o bebê desde cedo, você pode ter uma outra relação com os livros quando você proporciona um ambiente onde os livros estão na altura do bebê, onde ele pode escolher o que pode ler. O que pode ler depois. Né? Então,
É, é muito... Muita gente fala assim do Terrible Two, né? Então chega com 2 anos, os terríveis 2 anos. Uma das questões que eu percebo que acontece no Terrible Two, nos terríveis 2 anos, é porque o bebê chegou num momento onde ele quer muito ter o poder de escolha das coisas. Ele quer escolher. E uma coisa que alivia muito essa fase é a gente dar opções para o bebê. Ali já é criança, né? Virou 2 anos, não é bebê mais, é criança. Mas ali se a gente vem trabalhando esse ambiente preparado, como eu falei dos livros na altura do bebê, a gente dá opções. Uma coisa é eu falar para a criança ali que recém fez 2 anos, ou já entrou no Terrible Two, vamos para a cama dormir? Ela vai dizer não. Que poder de escolha ela teve nesse momento? Aí você está criando um embate direto. Vamos dormir? Não. Não quero dormir. Agora, se o ambiente foi preparado, se o bebê cresceu também trabalhando essas questões ali de autonomia, de escolha, e aí chega nessa hora você convida assim, olha, escolhe 2 histórias ali dos seus livrinhos, escolhe 2 para a gente ler antes de dormir. O bebê estufa o peito, a criança estufa o peito. Nossa, eu sou empoderado. Eu posso escolher 2 histórias, olha só. E eu vou escolher essa e essa. E pega os livrinhos e essa e essa. Eu escolhi. Eu escolhi. E vai bem sério para a cama. Porque ele escolheu. Olha, aí, quando a gente acaba não conhecendo um pouco dessas técnicas, assim, aí a gente cria embates e intermináveis. E aí tira os cabelos, meu Deus, Terrible Two e tal. E é mesmo, muitas vezes é confuso esse momento, muito confuso. Não é sempre que a gente acerta. Mas são formas de amenizar isso, que na prática a gente vê acontecendo e funcionando muito bem. Muito bem. Mas isso vem de uma preparação desse ambiente. Esse ambiente estar preparado para o bebê conseguir se desenvolver. O bebê conseguir. E a gente vai colher esses frutos depois, lá na fase adulta, como criança, como adolescente, vendo que ele organiza os brinquedos depois que termina de brincar, que ele tem autonomia para decidir algumas coisas, que ele se alimenta bem sozinho, que ele se veste sozinho, né? O mais fácil é a gente na correria pegar lá, encaixar o sapato no bebê, vamos sair, encaixa o sapato no pé. Agora, a gente consegue ter um tempinho para parar e observar colocar o sapato? Dá a oportunidade, vamos ver se já sabe colocar o sapato. Mas o sapato fica lá em cima. Opa, então esse ambiente não está preparado para esse bebê se testar, né? Testar a autonomia de colocar o sapatinho. Aí você vai lá e não, vamos colocar os sapatinhos aqui na altura do bebê. Mas não vou... e aí eu boto 2, 3 sapatinhos ali, 4, sei lá, para ele escolher. E aí você fala, qual sapatinho você quer sair hoje? E aí o bebê vai lá na altura dele e escolhe o sapatinho que quer. E aí você observa lá o bebê colocando no chão. Consegue colocar? Não consegue? Em que parte que ele não consegue? Ou não consegue nada? Então eu vou observar, criar hipóteses e a partir disso implementar. Ou as modificações em mim, preciso conduzir esse primeiro momento com o bebê, né? De mostrar como que o sapato encaixa no pé, de mostrar você colocando o seu sapato, ou se eu vou fazer modificações no ambiente do bebê, né? Então vou trazer os sapatos aqui para baixo e tal, e aí ele vai conseguindo aprender a fazer sozinho aquele movimento ali e fica muito orgulhoso dele mesmo, que ele é capaz. E quando a gente pega só e fala, não, deixa que o papai bota, deixa que a mamãe bota, deixa que o papai te dá a colherada na boca, que é melhor para não fazer sujeira, deixa que eu... Ele começa a ver que é incapaz, que nem a história do copo que eu já falei antes. Todo mundo tá bebendo no copo. Aí o bebê olha assim, por que eu tenho que beber aqui nesse outro diferente? Todo mundo tá bebendo num copo.
Aí o bebê tenta pegar aquele copo, ou a criança, se é mais velha, tenta pegar aquele copo. E aí, não pega esse copo porque pode virar água, pode cair, ou pode quebrar, ou pode... Aí o bebê pensa, peraí, todos os adultos da casa pegam o copo. Só eu não posso pegar. Será que eu sou incapaz? Inconsciente, vai entrando no inconsciente da criança, do bebê. É incapaz, 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 incapaz. Aí chega lá adolescente, chega adulto e tem as características que a gente vê hoje nos adolescentes, nos adultos, né? Com a questão da personalidade, não se achando capazes, não tendo essa força, né? Esse fogo de dentro de ser capazes de fazer as coisas, de sentir confiança, de ser autoconfiantes, mas tudo isso é construído lá de trás, né? Lá de trás. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, que eu me empolguei, fui falando sem parar. E fui. Bianca, meu bebê tá com 15 dias, já posso estimular ele. Bianca, minha prima. Tudo bom, Bianca? Parabéns, nasceu seu bebezito. Pois me conta qual é o nome dele. Sim, já pode estimular. Claro, o estímulo acontece desde o momento que nasce. Que nem eu sempre falo aqui, ó, o primeiro marco que o seu bebê vai alcançar agora é o controle da cabeça. O pescocinho tá molinho. O pescocinho tá molinho, o umbiguinho já deve estar caindo se não caiu ainda. E aí ele vai começar a desenvolver o controle da cabeça. E como é que a gente ajuda isso? Introdução ao tummy time. Né? Começar a colocar devagarinho, por pouco tempo, de barriga para baixo. Né? Essa introdução ao tummy time no início, eu gosto muito de duas opções. Uma é você deitada na cama com ele na sua barriga, né? Barriga com você, e ali já no carinho ele já vai acordando esses músculos que estão ali no pescoço, nas costas, devagarinho. Se sentiu incomodado, troca a posição, muda, não tem problema, mas já vai acordando, despertando a musculatura, né? A outra é aquela, tá com cólica dos gases, da barriguinha ali, coloca no antebraço, de barriga para baixo também, deitadinho com a cabeça na mão, viradinha para o lado, também já é uma posição de barriga para baixo que vai ajudando ele. Já pode estimular, sim. Uma questão importante também, já conectando isso do seu bebê com 15 dias, Bianca. Na questão do Montessori, a gente fala também do quarto. A gente vê aquele quarto todo bonito, né? Um quarto Montessori. Tá lá na internet para vender um quarto Montessori. Tá todo bonito, né? E aí, assim, ó, às vezes a gente monta várias coisas que é mais pra gente do que pro bebê. Um bebê de 15 dias, por exemplo, ele vai enxergar muito próximo. O que o bebê consegue enxergar é a distância dele para você quando ele está sendo amamentado. É o que ele enxerga. Aí você coloca lá na caminha lá um móvel em cima pendurado, a mais do que essa distância, esse bebê não vai enxergar. Não vai enxergar. Né? Outra coisa, já conectando com o berço, que o método Montessori fala, o lugar de dormir não é o lugar de ter móvel pendurado, porque é um lugar de descanso, não é um lugar de gerar estímulos. Estímulos, né, é para a gente acordar, despertar e fazer a mente trabalhar, fazer os soldadinhos aqui de dentro da cabeça trabalhar. Então, ter outro lugar, então, onde vai ser esse móvel, vai olhar, existe aqueles tapetinhos de atividades onde coloca no chão, tem aquele arco, tem os brinquedinhos pendurados para trabalhar, ou alcançar, ou agarrar, mas o lugar de dormir é o lugar de dormir, é um lugar de repouso, de descanso, de poucos estímulos. E só um parênteses sobre isso. Deixa eu ver aqui, a Nayara falou assim, tem uma conhecida minha aqui perto de onde eu moro, e a bebê dela vai fazer 1 ano, e ela falou que ela só se arrasta, mas a bebê dela só vivia em andador. Por isso que ela se arrasta e agora só fica se arrastando, pelo que eu entendi. Pois é. Esse, Nayara, é uma andador é um item que devia ser proibido. Proibido. E é proibido em alguns países. Canadá, Inglaterra, se eu não me engano, Austrália também, são países que está proibido. O Canadá está proibido andador há muito tempo, proibido de ser fabricado, proibido de ser usado, porque já foi verificado que atrasa o desenvolvimento motor.
É um outro formato. A gente tem, o meu bebê está bem feliz agora indo onde ele quer. Indo onde ele quer sem autonomia. Agora ele está perdendo uma ótima oportunidade de distribuir as forças dele no chão. Distribuir as forças dele, organizar a consciência corporal dele em pé, para ter uma qualidade postural melhor na marcha, no andar. E aí você coloca um andador onde ele vai numa velocidade muito maior do que ele conseguiria ir. Ele perde a noção de o quanto ele tem que ser rápido e o quanto ele tem que ser devagar para caminhar numa postura adequada, sozinho, boa, com qualidade. Aí acontece quedas, além de acontecer as quedas, porque ele perde a noção do veloz, do lento, e vai rápido demais. Além da questão das quedas, tem a questão de qualidade postural mesmo. Você vai ver o bebê andando depois, mais tarde? Vai ver. Mas com que qualidade postural? Ruim. Ruim. Né? Fora que, muitas vezes, usar o andador perde muito tempo desse bebê poder aprender toda a qualidade que tem para aprender o engatinhar no chão. Tudo que esse bebê vai aprender nessa questão dele de distribuir as cargas no chão em 4 apoios, né? Antes dele distribuir essas cargas em pé. Já falei várias vezes aqui sobre a questão da escrita, né? Esse punho no chão, essa mão no chão. Quando o bebê aprendeu a sentar e você coloca no andador para ele já sair, e ele já tem força nas pernas para sair deslocando, você está impedindo o bebê de desenvolver toda a musculatura do antebraço, do punho, que vai ajudar ele depois na escrita, no desenho. Então é importante cuidar muito isso. Você está vendo o exemplo da sua conhecida, né, Nayara? Isso mesmo. Deixa eu ver outra aqui. Naquela hora a Vanessa falou, né? Montessori do meu filho era o colchão no chão. Perfeito, perfeito. Entrou, falou bem direitinho, Vanessa. É isso mesmo que eu queria dar essa ideia. Não precisa ter aquelas coisas super caras que tem na TV. A Maria Montessori criou um método. E o método é adulto preparado, ambiente preparado, criança sendo observada. A partir da observação se cria hipóteses para mexer ou no adulto ou no ambiente para essa criança ter condições de se desenvolver. A Montessori, a Maria Montessori, quando ela criou o método lá mais 100 anos atrás, ela até disse, não fui eu que desenvolvi o método. Eu só parei para observar as crianças e elas me trouxeram qual era o método. Elas é que entregaram para mim, a partir da observação delas, o que eu deveria fazer com elas. Legal, né? A Vanessa falou aqui também, às vezes a gente poda a autonomia da criança para poupar a limpeza depois. Muito, muito, muito. Eu já me peguei fazendo muito isso também, Vanessa. Tem que me cuidar também toda hora. Né? Para deixar, para permitir. Porque o automático, nossa, meu Deus, vai dar uma sujeirada isso aqui. Vai dar uma confusão. Vai jogar todas as roupas. Coloquei as roupinhas da minha filha lá na altura dela para ela escolher qual que ela quer. E aí ela recém aprendendo, pegava as roupas tudo, botava tudo pro chão, tudo. As roupinhas lá dobradinhas na gaveta, tudo lá no chão. Então, mas aí com o tempo a gente foi, né, observando e, escolhe uma, escolhe duas, né, roupas aqui para tu vestir, para você vestir. E aí ela foi organizando essa coisa de que no início era jogar tudo no chão, e aí hoje, né, com 2 anos e meio não tem mais isso, é tudo tranquilo, né? É tudo tranquilo com relação de vez em quando dá umas escorregadas, mas a gente vai lá, olha, revisa o ambiente, revisa o ensinamento e organiza bem direitinho isso aí. Nayara falou aqui, ele já está no desafio de subir nas coisas, não tem quem segure ele. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Coisa boa. Isso é desenvolvimento, isso é autonomia. Isso é autonomia. Isso é autonomia. E quando a gente começa muito a querer dizer, não sobe aí, não faz isso, não, espera. A gente está podando, né? A gente está mostrando para o bebê que talvez, colocando na cabecinha dele que ainda não tem isso, que ele é incapaz.
E aí a gente tem formas diferentes de lidar com isso, né? Em vez de só, não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Quem sabe a gente sobe por aqui, ó, meu filho. Vem aqui, ó, quero ver você subir aqui nesse sofá aqui, ó. Deixa eu ver você subir, que daí o sofá ali tá preparado, você já deixou o ambiente preparado, tem um tapetinho embaixo, sei lá, você tá por perto. Vamos subir aqui, quero ver você subir aqui. E aí você vai conduzindo melhor essas situações, né? A gente não pode deixar perder essa chama do bebê de ser autônomo, de se mexer, e a gente, se não prestar atenção, faz perder essa chama e depois quer reavivar ela lá com mais idade e é muito mais difícil. Não sei, a Mônica falou aqui, oi Mônica, não sei se fico feliz com tantas dicas ou se me desespero em achar um tempo para colocar tudo em prática. Mônica, não se desespera. Olha, eu organizo e distribuo essas dicas aqui, mas eu tenho a mesma dificuldade que você está falando. Tenho a mesma dificuldade, Mônica, aqui. Né? Aqui não sai tudo 100% perfeito. A gente faz o máximo que a gente pode. Né? Se a gente consegue uma parte maior hoje, uma parte maior semana que vem, maravilha. A outra eu não consegui, tudo bem. Mas aqui o lance é a gente aumentar o grau de consciência das coisas. Não pecar por coisas que a gente não sabia. Não, a gente sabe. Agora colocar em prática, vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, não consegui colocar em prática 100%, consegui colocar em prática 60% do que eu vi. Maravilha. Já é mais do que 0% de antes. Então é só, fica tranquila que é assim mesmo, é assim mesmo. Que nem eu falei, dei o exemplo aqui, nossa, quantas vezes eu tava lá por causa de sujeira, já limpando e já... Eu mesmo já dei o exemplo aqui meu, que eu que dava a colherada na boca da minha filha e ela brigando comigo, eu não entendi o que era, porque ela não falava ainda. E ela só queria estar com a colher na mão para começar a comer sozinha. Mas eu na correria, vendo as coisas e tal, querendo também fazer menos sujeira, é mais fácil, eu coloco na boca direitinho, não tem erro, não faço tanta sujeira. E ela brigou, mas nem todos os bebês vão brigar desse jeito. Tem uns que vão ficar quietinhos, então tá bom, então me dá na boca, então até ficar grande, até ficar adulto. Então, mas a gente tem que estimular essa autonomia, né? E o método Montessori ajuda bastante isso. Meu bebê tem Down e quando cansa, ele fica com a cabeça quase pendurada para frente, 4 meses. Ele fica com a cabeça quando cansa. Eu não entendi direito. Fica com a cabeça quase pendurada para frente. Deve ser de barriga para baixo, será? Será que é de barriga para baixo? É no tummy time que você está com ele nesse momento aí com 4 meses? Mas enfim, o que faço? Eu entendi que é no tummy time que isso acontece, né? Com essa idade, deve ser no tummy time. Mas o seu bebê, ele vai ter um outro tempo de desenvolvimento. O mais indicado claro, não sei se já acontece com você, ter um acompanhamento de um neuropediatra. Muitas vezes encaminha já para fisioterapia. E os fisioterapeutas vão entendendo e vão trabalhando nesse tempo diferente que o seu bebê vai ter de alcançar os marcos. Então você vai, através desse contato direto com fisioterapeutas, eles vão conduzindo, né, quais são os estímulos para o momento em que ele está. Que muitas vezes não vão ser os momentos que você vai ver na internet. Controle da cabeça entre 2 e 4 meses. Controle do sentar de 6 a 8 meses. Vão ser tempos diferentes. Né? Podem ser tempos diferentes. Mas é muito importante esse acompanhamento de fisioterapia ou multidisciplinar, que aí você vai saber mais especificamente como lidar com cada momento ali. Mas com relação, se é o que eu pensei, com relação ao tummy time, pelo menos pela idade que ele está, o que eu posso esperar é isso, é o tummy time ser que nem eu dei o exemplo lá do bebê mais novinho, introdução ao tummy time, colocar de barriga para baixo, com o rostinho virado para o lado, na cama, onde você
com um objeto vai chamando a atenção do seu bebê na frente para ir acordando, né, para um objeto que seja colorido e que faça barulho. E aí, com esse estímulo visual e sonoro, vai chamando a atenção do seu bebê para um lado, para o outro. De barriga para cima também, de um lado para o outro, para ir começando a fortalecer esse pescoço. Mas olha, tudo depende também desse acompanhamento multidisciplinar ou de fisioterapia. Tem que ver como, em cada fase dele, o que ele vai precisar ser estimulado direitinho. Kátia, bebê de 8 meses não aceita deitar de bruços, mas está fazendo gato e se empurra para trás bem ligeiro. E quando vai sentar, uma perna sempre fica embaixo. Bebê de 8 meses não aceita deitar de bruços, não tem... Olha, com 8 meses o bebê já está indo para a fase do engatinhar. Ele já está fazendo gato, já está em 4 apoios, ele está indo para o engatinhar. Ele não precisa mais ficar... ele não tem a obrigação de ficar de bruços, o seu bebê. Ele já está em outra fase. Se ele está em 4 apoios, ótimo. Deixa em 4 apoios. Uma hora ele vai ter que ver que forma ele vai usar para se deslocar do ponto A ao ponto B. Então, fica de 4 apoios, maravilha. Fica de 4 apoios, ele já está fortalecendo a musculatura necessária para a próxima fase que ele está entrando, que é engatinhar. Se empurra para trás bem ligeiro. E quando vai sentar, uma perna sempre fica embaixo. Normal para a idade. O engatinhar acontece entre 7 e 11 meses. O seu bebê está organizando o corpo dele nesse momento, organizando no espaço. Tem que dar liberdade no espaço ali para ele poder testar esse movimento. Uma hora as coisas começam a se encaixar. Se você ficar com ele muito só em carrinho, cadeirinha e coisa assim, né? Aí o bebê não tem tantas oportunidades de treinar esses movimentos e aperfeiçoar eles e melhorar eles. Aqui o autônomo está liberada. Ah, sentado. A comida vai até para os cabelos. Perfeito, Nayara. Ótimo isso aí. Autonomia, aqui a autonomia está liberada. A comida vai até os cabelos. Perfeito, isso aí ajuda muito o bebê. Ajuda muito até a ele não depois evitar seleção de alimentos e tudo mais. Ele conhece a textura, ele conhece as coisas, tudo. Então, legal. Sentado. Então, não é momento de ficar sentado. Não é momento de ficar sentado. O sentado, para bebês típicos, acontece lá entre 6 e 8 meses. Um pouquinho antes, às vezes um pouco depois. E a gente tem que cuidar muito isso para não antecipar fases. Né? Então, quando o bebê... O primeiro marco é o controle da cabeça do bebê. Depois vem o sentado. Então, primeiro a gente tem que trabalhar isso. Não importa a idade que o bebê tenha. Às vezes me perguntam assim, quando eu já posso colocar o meu bebê sentado? Depende. Como está o controle da cabeça do seu bebê, que é o marco que vem antes? A partir disso eu vou dizer, tem bebês que com 5 meses já está com o controle da cabeça super bom, já sabe rolar. E aí a gente pode ir para ver a questão de sentado ali. Então ele já tem força na musculatura para isso. Eu colocar um bebê que ele ainda não tem essas forças desses marcos anteriores sentado, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então tá cedo para colocar o seu bebê sentado. Não é para colocar o seu bebê sentado nesse momento. Né? Tem que trabalhar os marcos anteriores. Controle da cabeça, que nem eu falei ali, tummy time. Né? Acordar esses músculos no chão, de barriga para baixo, de barriga para cima. Trabalhar o movimento também de um lado para o outro. Ficar lá, trabalhar o alcançar no tapetinho de atividades. Então outras coisas que vêm antes sentado. Se ficar sentado agora, nesse momento, com certeza a cabeça vai ficar molinha. Deixa eu ver mais perguntas aqui. É preciso já sentar para a introdução alimentar? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque a introdução alimentar começa com 6 meses, né? E os bebês podem sentar até 8 meses.
é muito melhor já começar a introdução alimentar com o bebê já conseguindo sentar. Só que nesse momento o bebê vai sentar com apoio, né? As cadeirinhas que tem já conseguem segurar o bebê ali para ficar sentado presinho na cadeira, né? Mas eu te peço só a questão do cuidado, como seu bebê tem síndrome de Down, volto a falar, né? Importante esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar para realmente te dar o veredito, assim, como é que a gente faz a introdução alimentar agora nesse momento? Ainda tá o pescoço molinho, não tá? Então, tem que ver em que fase seu bebê tá e como vai ser conduzido esse momento, e só uma equipe multidisciplinar em contato direto com seu bebê vai poder dar ou um neuropediatra, ou fisioterapeuta, vão poder dar esse direcionamento melhor. Vamos fazer a introdução alimentar um pouquinho depois, ou eu não sei como eles conduzem isso. Eu não sei como eles conduzem essa questão da introdução alimentar. Eu não tenho esse conhecimento específico da introdução alimentar ali. Né? Um nutricionista pediátrico também deve saber um pouco mais, tem que se informar com um nutricionista pediátrico. E aí o seu bebê tem que cuidar, porque às vezes alguns marcos podem acontecer em momentos mais na frente do que você vai acompanhar ali na internet os momentos que são. Obrigado, Mônica. Muito bom, obrigado mais uma vez. Muito bom a participação de vocês. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Aqui não apareceu mais nenhuma dúvida. Não sei se travou meus comentários, às vezes acontece. Mas muito obrigado pela presença de todos e de todas vocês. Essa live aqui, essa aula aqui vai ficar gravada. Já vou disponibilizar ela na íntegra agora ali no Instagram. E nos vemos. De nada. E nos vemos na próxima live, na próxima aula. Tá certo? Até mais. Bom restinho de semana para vocês, que amanhã é sexta, e bom final de semana para vocês e suas famílias. Um abraço. Tchau.